bem-vindos novamente. Vamos dar sequência ao nosso bloco 2 de contrato de trabalho. Agora nós vamos conhecer os elementos de validade do contrato de trabalho. Para a validade do contrato de trabalho, este deverá observar os elementos de validade do negócio jurídico, previstos no artigo 104 do Código Civil. Quem já estudou a parte geral de direito civil, né, do Código Civil, viu que no artigo 104, no artigo 105, traz ali as disposições do negócio jurídico. As disposições gerais, trata o que é o negócio jurídico, quais são os elementos de existência, de validade. Tem ali vários artigos que falam sobre isso, os vícios de consentimento, os vícios sociais. E um negócio jurídico é aquela declaração de vontade de ambas as partes, né? Há ali uma vontade, né? De ambas as partes, que tem ali, tá ali observado os elementos de existência, quer ter agente, quer ter um objeto e quer ter uma forma. Tá ali também observados, respeitados no negócio jurídico, o elemento de validade, né? Existe um agente, mas para ser válido o negócio jurídico, ele tem que ser capaz. Ó, é o que traz aqui o artigo 104. Existe um objeto, né, que é o elemento de existência, mas ele deve ser lícito, né? Não deve ser proibido em lei, não deve ser crime nem contravenção. Ele deve ser possível e deve ser determinado pelo gênero, qualidade e quantidade, ou determinável, né, pelo gênero e quantidade, né, ficando a qualidade para ser definida depois. E ele também deve ter uma forma para existir, mas essa forma para ser válida, ela deve ser prescrita ou não defesa em lei, ou seja, uma forma que está ali prevista, já falando como deve ser, ou se for uma forma não solene, né, como é o contrato de trabalho, né, no caso consensual, informal, pelo menos ela não deve ser defesa em lei, ela não deve ir de encontro com a lei, ser contra a lei, ferir a lei. Então, um negócio jurídico, que é uma declaração de vontade, que respeita todos esses elementos e também o elemento de eficácia, ele tem todos esses elementos de validade, que a gente capaz, objeto lícito, possível, determinado ou determinável, forma prescrita ou não defesa em lei, e o contrato de trabalho também, aí ele segue esse mesmo formato. Num contrato de trabalho, o agente deve ser capaz, e quando nós falamos em agente, nós falamos tanto em empregado quanto em empregador. O objeto ali, o tipo de trabalho, o que está ali sendo prestado, o serviço sendo prestado deve ser lícito, possível, determinado ou determinável, e a forma do contrato de trabalho, ela deve ser prescrita ou não defesa em lei. Então, o contrato de trabalho será válido se ele observar todos esses elementos. E aí agora nós vamos saber o que é agente capaz, o que é objeto lícito, vamos conhecer o que é um trabalho proibido, um trabalho ilícito, e vamos saber também sobre a forma prescrita ou não defesa em lei. O agente capaz fala o seguinte: a validade do contrato de trabalho requer a capacidade dos agentes. Quem são os agentes? O empregador e o empregado. Então, é proibido o trabalho noturno, perigoso ou insalubre para menores de 18 anos, certo? Previsão da Constituição, no artigo 7º, inciso 33. Até aí, já sabemos. E é proibido também qualquer trabalho para menores de 16 anos, salvo na condição de aprendiz a partir dos 14. Então, o agente, em regra, segundo a CLT, ele vai ser capaz acima dos 18 anos. É a regra geral. Maioridade vem com 18 anos, a maioridade civil. E a CLT no artigo 402 fala mesmo, considera-se menor, então para a CLT é menor, o trabalhador de 14 até 18 anos. Para a CLT, menor é isso. Mas, para a CLT, não necessariamente o menor, ele é um incapaz, no caso, para ter ali um contrato de trabalho. Esse tema é bem extenso, mas
para tentar simplificar. Acima de 18 anos, o agente é totalmente capaz, absolutamente capaz, ele é maior para a CLT, né? Para os efeitos da CLT, e ele pode prestar qualquer tipo de trabalho. Disso nós não temos dúvida. Acima de 18, qualquer tipo de trabalho. Quando está abaixo de 18 anos, dos 16 aos 18, nós temos ali um relativamente incapaz. E a CLT considera esse relativamente incapaz como menor, mas ela permite algum tipo de trabalho. Ela permite que o menor entre 16 e 18 anos tenha um contrato de trabalho já, não necessariamente precisa ser de aprendizagem, mas pode ser, mas ela já pode ter também, esse menor, um contrato de trabalho normal, mas ele não vai poder trabalhar no turno noturno, né? Não vai poder prestar trabalho noturno, nem em ambiente insalubre, nem em ambiente perigoso. Isso daí, quem traz é a Constituição Federal, no artigo 7º. Agora, abaixo dos 16 anos, já é absolutamente incapaz, mas e é considerado menor para CLT, claro, né? Mas entre os 14 e os 16, o absolutamente incapaz, ele pode ser aprendiz, tem um contrato de aprendizagem, pode trabalhar como aprendiz. Então, o trabalho é proibido para menores de 18 anos, mas tem vários detalhes. Ele é proibido, sim, para o menor de 18 anos, mas para o menor de 18 anos, dentre os 16 e os 18, é proibido em ambiente noturno, insalubre e perigoso. Mas se for no ambiente trabalho de dia, no ambiente que não tem insalubridade nem periculosidade, ele pode trabalhar a partir dos 16, um contrato de trabalho normal. Ele vai ser um agente capaz, mas vai ser menor. Agora, se for abaixo dos 16 anos, aí ele vai ser um absolutamente incapaz, ele vai ser menor, mas para trabalhar como um contrato de aprendiz, ele vai ser um agente capaz, mas como um contrato de aprendiz e dos 14 aos 16 anos, né? Não é qualquer idade abaixo dos 16, não. É dos 14 aos 16. Existem os casos específicos, né, isolados, que aí tem as exceções. Por exemplo, artistas mirins, que aí o juiz permite também a prestação de trabalho. Então, assim, isso aqui é a regra geral. Em regra, uma criança de 11, 12 anos, de 10 anos não trabalha. A não ser um artista, aí também é outra, tem lei, tem tudo certinho, mas em regra não trabalha. Dos 14 anos para cima, pode trabalhar no contrato de aprendizagem. Ele vai ser um agente capaz, mas a CLT vai considerá-lo menor. E aí vai poder ter um contrato de aprendizagem, já a partir dos 16 um contrato de trabalho, mas com as restrições, e a partir dos 18 vai ser maior de idade, qualquer trabalho, mas lembrando que vai ser um agente capaz dos 14 aos 18, mesmo sendo menor, porque pode trabalhar, mas com as restrições. Além disso, é bom falar também, frisar, que a vontade de trabalhar ela deve ser livre. Ela não deve ser forçada. Aqui fala que a vontade deve ser sem vício. Ninguém pode ser compelido a trabalhar, obrigado a trabalhar. Deve ser uma vontade sem vício. Ninguém pode ser coagido a trabalhar. Então, isso é muito importante frisar também. Além do agente ser capaz, ele deve também ter uma vontade de trabalhar sem vício. De acordo com a idade, o empregado pode ser relativamente incapaz, e aí é no caso dos 16 aos 18 anos, e por isso dependerá da assistência de seu responsável.
Olha, dos 16 aos 18, é relativamente incapaz e a pessoa precisa ser assistida. Agora, abaixo dos 16 anos, a pessoa é absolutamente incapaz, ela precisa ser representada. Ela não tem condição de se apresentar. Ela precisa ser representada. Exemplo, né? Ela vai precisar da assistência de seu responsável legal para a prática de determinados atos, como, por exemplo, o artigo 439 da CLT, que fala que é lícito ao menor firmar recibo pelo pagamento dos salários. Tratando-se, porém, da rescisão do contrato de trabalho, é vedado ao menor de 18 anos dar, sem assistência de seus responsáveis legais, a quitação ao empregador pelo recebimento da indenização que lhe for devida. Então, o menor de 18 anos, que a CLT aqui quando fala menor, se refere ao que tem entre 14 e 18 anos, ele pode firmar recibo do pagamento ali de salário. Chegou no fim do mês, está recebendo no quinto dia útil, ele pode assinar o recibo que ele está ali recebendo o seu salário. Mas, se for uma rescisão de contrato de trabalho, que aí tem férias, 13º, aviso prévio indenizado, talvez, tem todos os direitos ali dele, né, devidos, aí, se for menor de 18 anos, um relativamente incapaz, né, se for de 16 aos 18, um absolutamente incapaz, se for dos 14 aos 16, ele vai precisar ter um responsável com ele, tá? Por isso que fala que, tratando de rescisão do contrato de trabalho, é vedado ao menor de 18 anos, ou seja, ao que tem de 14 aos 18 anos, a dar quitação ao empregado, ao empregador, sem, pelo recebimento da indenização, né, do acerto, sem alguém ali com ele, sem assistência de seus responsáveis legais. Então, é isso que fala o artigo 439. O menor pode, sim, receber sozinho, assinar o recibo do pagamento mensal dele, mas na rescisão não pode. Aí ele precisa ter alguém ali com ele, tá? Então, é onde, assim, a capacidade do agente no contrato de trabalho, o empregador, ele deve ser maior de idade, né? Em regra, né? Isso é fato. Agora, o empregado, em regra, é maior de idade, mas existem as situações, né, que nós apresentamos de 14 a 18 anos, sim, ter um trabalho como aprendiz ou nas condições devidas como um trabalhador normal. Objeto lícito, possível e determinado ou determinado. Um objeto, ele não pode ser considerado crime ou contravenção penal. O objeto, quando ele é ilícito, ele é um crime ou uma contravenção penal. E quando o objeto ele é ilícito, quando tem ali um crime envolvido, uma contravenção, fala-se no contrato de trabalho de um trabalho ilícito. Então, se o objeto do contrato de trabalho for ilícito, aí terá ali a prestação de um trabalho ilícito, tá? Aí é aquele que não é permitido porque o seu objeto consiste na prestação de atividades criminosas ou contravencionais. E com isso, como ali o objeto é criminoso, não há proteção ou repercussões trabalhistas, não podendo se falar em contrato de trabalho. A pessoa está ali trabalhando, mas se o objeto do trabalho dela for um crime, for um trabalho ilícito, por exemplo, venda de drogas, jogo do bicho, aí ela tá ali trabalhando, mas ela não vai ter verba nenhuma para receber. É como se o trabalho nem existisse, é um contrato de trabalho nulo, é como se ela nem tivesse trabalhado. Não tem proteção trabalhista porque o objeto é ilícito, né? O direito do trabalho ele não pode compactuar com um objeto criminoso e nem contravencional. Um exemplo, então, de trabalho ilícito é o jogo do bicho, né? Tem até uma OJ da SDI 1, da OJ 199, no jogo do bicho, contrato de trabalho, nulidade, objeto ilícito. É nulo o contrato de trabalho celebrado para o desempenho de atividade inerente à prática do jogo do bicho, ante a ilicitude de seu objeto, o que subtrai o requisito de validade para a formação do ato jurídico. Qual que é o requisito de validade? Ser objeto lícito.
O que tá aqui? O jogo do bicho é o quê? É objeto ilícito. Então, o contrato de trabalho é nulo. Não tem um elemento de validade importantíssimo, que é o objeto lícito. Então, efeito ex tunc, retroage. O contrato é nulo. É como se nem existisse. Já o trabalho proibido, ele é aquele que a lei impede que seja exercido por determinadas pessoas ou em determinadas circunstâncias. É como eu disse aqui, ó, é proibido o trabalho noturno perigoso e insalubre do menor de 18 anos e do maior de 16. Mas e se acontecer? Se acontecer de um menor de 18 anos ser contratado para laborar em condições insalubres, ter-se-á um trabalho proibido, que está desrespeitando a Constituição. Mas nesse caso, o menor ali vai ficar desprotegido, vai perder todas as verbas salariais dele, vai ficar sem receber? Não. Nesse caso, como o objeto não é ilícito, é um objeto lícito, mas que a circunstância ali, a idade dele, a lei impede de prestar aquele serviço, mas que alguma coisa ali está fazendo algo ser proibido, mas que não é ilícito, crime, aí ele vai sim receber as verbas salariais devidas, tá? Então, neste caso, deve-se proceder à rescisão, claro, né? Não pode continuar com algo proibido, mas serão devidas as verbas salariais adquiridas pelo labor prestado. O menor, nesse caso aqui, não vai ficar desprotegido, vai receber tudo certinho, mas vai haver a rescisão do contrato, não vai trabalhar mais naquelas condições. Um exemplo de trabalho proibido é essa súmula super importante do policial militar, uma súmula que cai muito em concurso, assim, vive caindo mesmo. A súmula 386 do TST, policial militar, reconhecimento de vínculo empregatício com empresa privada. Então, preenchidos os requisitos do artigo 3º da CLT, que é subordinação, habitualidade, onerosidade, pessoa física e pessoalidade, é legítimo o reconhecimento da relação de emprego entre um policial militar e a empresa privada, independentemente do eventual cabimento de penalidade disciplinar prevista no Estatuto do Policial Militar. Então, vamos supor que um policial militar trabalha 12 por 36. Né? Ele trabalha 12 horas seguidas e folga por um dia e meio. E aí ele intercala entre o seu ofício de policial militar com o ofício de segurança de uma empresa privada, que também trabalha 12 por 36. Ele intercala. E aí o Estatuto da Polícia Militar, do policial militar, proíbe ou então dá uma penalidade disciplinar ali, proíbe e pune o policial que prestar serviço além do ofício de polícia militar, de PM. E aí, esse policial que está fazendo isso, sendo PM, trabalhando para uma empresa privada, ele vai estar desprotegido? Não. Independentemente de ter penalidade ali no Estatuto da Polícia Militar, ele está protegido, pode ser um trabalho proibido. Se configurou a relação de emprego, o artigo 3º da CLT, ele vai ter as verbas dele, ali vai ser feita a rescisão, se for algo proibido ali no Estatuto da Polícia Militar, mas vai ser um efeito ex nunc. Trabalho proibido, ele tem um efeito ex nunc, prospectivo, da rescisão para frente. E há ali todas as verbas salariais devidas, porque é um trabalho proibido pelo Estatuto da Polícia Militar, mas não é ilícito. Então, essa súmula é super importante. Tem que guardá-la. Então, assim, em regra, o empregado que desenvolve o trabalho proibido conta com a proteção juslaboral, enquanto o empregado que realiza atividade ilícita, como o apontador de jogo do bicho, não tem proteção nenhuma, tá? Aqui no trabalho proibido, o efeito é ex nunc, prospectivo. A letra não tá boa, né? Mas dá para entender. E aqui o efeito é ex tunc, retroage. O contrato aqui é nulo, tá? Por isso que não tem nenhuma proteção. Já aqui tem sim. O contrato é rescindido, mas ele existiu, tá? Ex nunc.
Então, recapitulando, trabalho ilícito envolve tipo legal penal ou concorre para ele e retira do trabalhador a proteção trabalhista, enquanto o trabalho proibido envolve atividade que é irregular, mas não é crime, né? Mas não se constitui um tipo penal. Apesar da irregularidade, o empregado recebe a proteção trabalhista. E por fim, forma prescrita ou não defesa em lei. Em geral, nós vimos que os contratos de trabalho não dependem de forma solene, né? Eles são consensuais e informais, então não dependem de forma solene. Ele pode ser celebrado de forma tácita ou expressa, escrito ou verbal. A exceção nós vimos, né, um dos exemplos, né, o contrato intermitente, o contrato de aprendizagem, o contrato de teletrabalho, de trabalho temporário, tem vários exemplos. Mas em regra não tem forma solene. Então, forma prescrita ou não defesa em lei. Há uma forma prescrita? Em regra não tem forma solene. Mas essa forma consensual e informal, ela também não deve ser contra a lei, que não deve ser algo que fira a lei, tá? Então, o contrato de trabalho pode ser celebrado de forma tácita ou expressa, escrita ou verbal. A exceção nós vimos que é o contrato de aprendizagem, né, que é uma forma ali prescrita, pré-definida, sob pena de invalidade. Então, ele deve ser escrito por ser um contrato de trabalho especial. E aqui eu quero falar para vocês uma coisa muito importante. Ó, o artigo 444, ele então traz o seguinte: vocês viram todas as características do contrato de trabalho, viram que ele é consensual, informal, sinalagmático, né, bilateral, contrato de direito privado que tem autonomia das partes, mas há limites, e aí é onde entra esse artigo 444. Olha, as relações contratuais de trabalho, elas podem ser objeto de livre estipulação das partes interessadas. Podem, né? As partes têm autonomia, mas essa autonomia é limitada, em tudo quanto não contravenha às disposições de proteção ao trabalho. Então, essa liberdade das partes estipularem como vai ser o contrato de trabalho, ela é limitada naquilo que não vai de encontro às normas de proteção do contrato de trabalho, do direito do trabalho, né? E também aos contratos coletivos que lhes sejam aplicáveis, né? Há categorias que têm acordos coletivos ou negociações coletivas em vigência e às decisões das autoridades competentes. Então, há sim, né? Essa livre estipulação, mas ela é limitada. Por isso que ele é um contrato de trabalho, o contrato de trabalho ele é de direito privado, mas é limitado. Bem como informal, consensual, há ali toda uma liberdade, né? Não há forma solene, mas não deve ser também uma forma defesa em lei, né? Tem que ser tudo dentro da lei e tem que proteger, tem que respeitar as disposições de proteção do trabalho. E aí a reforma trabalhista trouxe, no parágrafo único, uma exceção. Aí criou-se a categoria do hiperempregado, né, do empregado hipersuficiente. A livre estipulação a que se refere o caput deste artigo aplica-se às hipóteses previstas no artigo 611-A desta consolidação, com a mesma eficácia legal e preponderância dos instrumentos coletivos, né, dos sindicatos, no caso de empregado que tenha diploma superior, né, seja formado numa faculdade e que perceba salário mensal igual ou superior, né, igual então ou superior a 2 vezes o limite máximo dos benefícios do regime geral da Previdência Social, ou seja, superior a 2 vezes o teto da Previdência, que está 6 mil e alguma coisa, deixa eu ver aqui, 6 mil e quanto que está o teto da Previdência em 2020, 6.101,06 centavos. Então, o trabalhador que ganha 2 vezes, ou seja, que ganha R$ 12.202,12 ou mais do que isso e tenha diploma de nível superior, ele é considerado
considerado um empregado hipersuficiente. E aí a CLT entendeu que como ele tem esse super salário e ainda tem diploma de nível superior, que ele está praticamente em pé de igualdade com o empregado, com o empregador. Será que isso é verdade? Porque assim, se o empregado recebe um salário desses, que é super difícil de encontrar, não é o diploma de nível superior que vai fazer ele ter autonomia. Né? Geralmente, o empregado vai estar super disposto a fazer tudo dar certo naquela empresa que paga aquele super salário para ele. Então, a CLT entendeu que ele estaria em pé de igualdade com o empregador, mas nem sempre isso deve acontecer, porque às vezes a pessoa se submete a qualquer acordo por ter justamente aquele super salário. Então, ali fala que essa livre estipulação, nessa autonomia das partes, que fala o caput, ela também se refere, no caso de ser um empregado que recebe acima de R$ 12.202,12 e ter diploma de nível superior, às hipóteses do artigo 611-A. Essas hipóteses do artigo 611-A nós vamos conhecer, mas eu já falei em aulas anteriores, que são hipóteses que o negociado prevalece sobre o legislado. Ou seja, jornada de trabalho, intervalo intra-jornada, ou seja, horário de almoço, modalidades de registro do horário ali, né, do ponto, prêmios, sobreaviso. Então, assim, são situações que um sindicato, o que decidir ali, um negociado, vai prevalecer sobre a lei, mesmo que seja pior. Aí a relativização do princípio da proteção e da indisponibilidade dos direitos trabalhistas, né? Isso aqui já é uma exceção do princípio da indisponibilidade dos direitos trabalhistas. No caso aqui, para o empregado normal, aqui em regra, a livre estipulação desde que não vá de encontro com os princípios e não envolve o artigo 611-A. Aí só o sindicato que negocia nas situações que está ali no artigo 611-A, do negociado sobre o legislado. Só que se for um empregado hipersuficiente, aí tanto se aplica o caput, né, da livre autonomia ali, disposição, quanto aplica-se as hipóteses que o sindicato pode também fazer um negociado sobre o legislado. Como se o empregado hipersuficiente fosse o próprio sindicato. Tudo que o sindicato poderia negociar por ele, ele próprio pode negociar direto com o empregador. É isso que fala o parágrafo único do artigo 444. Isso é o empregado hipersuficiente e é a exceção, uma exceção bem clássica do princípio da indisponibilidade dos direitos trabalhistas. O empregado hipersuficiente, ele pode sim se dispor de alguns direitos trabalhistas, né, que são esses que estão no artigo 611-A, justamente porque ele é hipersuficiente. Então, para resumir, recapitulando, quais são os elementos de validade, né? Os elementos essenciais, né, de validade, elementos de validade, também falado elementos essenciais do direito do trabalho, do contrato de trabalho, né? Aliás, os elementos de validade essenciais do contrato de trabalho agente ser capaz, objeto ser lícito, possível, determinado ou determinável, lícito, possível, determinado ou determinável, forma prescrita ou não defesa em lei. Não podemos confundir esses elementos de validade do contrato com os elementos fáticos jurídicos da relação de emprego, que é ser pessoa física, ter pessoalidade, subordinação, onerosidade e não eventualidade, que é o empregado. Vamos então dar uma pausa para o vídeo não ficar tão extenso e terminar essa aula falando das modalidades do contrato de trabalho. Então, espero vocês, não saiam daí e voltem para o bloco 3. Tchau, tchau!